Eu conseguia ver um prato de comida sem nada, ele cheio. Eu só queria um prato de comida. Às vezes, eu chegava na casa das pessoas e eu sentia o cheiro de comida. Era tão diferente a minha vida e a vida daquelas outras pessoas. Eu olhava os meus amigos, e os meus amigos finais de semana ia para casa dos pais para um almoço. Eu achava aquilo tão lindo, eu ficava com aquilo na minha cabeça e eu falava, meu Deus, eu queria tanto também ir para a casa da minha família para me comer. Porque é natural, né, final de semana, os filhos ir na casa dos pais para poder almoçar. Só que eu não tinha nenhum lugar para ir, nenhum, meu filho. E eu ficava com aquilo dentro de mim, e eu chorava muitas vezes sozinho e falava, meu Deus, por que, né? Eu fui muito envergonhado pelas pessoas. As pessoas tentaram me envergonhar, na verdade. E falavam, ah, cadê esse Deus seu, né? Você fala que tem Deus, você não tem uma mãe, você não tem um pai, você não tem uma família para você passar um final de semana. E eu, mesmo assim, eu seguia firme. Eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu continuava firme no meu propósito, eu ficava firme com os meus pensamentos. A minha meta era não desistir, eu não podia desistir. Porque se eu desistisse, eu ia ser um fracassado. E eu tinha aquela vontade de vencer, aquela vontade de passar por cima de tudo isso. E eu falava, meu Deus, eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais ninguém. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não tinha ninguém. E se você me perguntar hoje, pai, como que o Senhor matava a sua fome? Eu não sei te dizer. E olha que às vezes eu paro para pensar e falo, meu Deus, como que eu matava a minha fome? Quem me dava comida? Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar como que eu me alimentava nessa época, porque eu era tão conectado com Deus, era tão sério o meu negócio com Deus, que eu creio que a minha alimentação vinha dele. Sabe quando, André, você passa assim na sua vida, você vai passando assim pela vida e você não consegue enxergar nada que está ao seu redor. Você não consegue enxergar os problemas que estão vindo. Você só consegue enxergar o foco. Só o foco. E o foco já bastava. A minha mãe, a mamãe Cléo, ela pagava eu de vez em quando para dar faxina na casa dela. E eu dava faxina na casa dela, limpava toda a casa dela, e muitas vezes eu parava para pensar e falava assim, meu Deus, que cheiro gostoso, que casa cheirosa, que casa gostosa. E eu sonhava em estar dentro daquela casa. Eu sonhava, falava, meu Deus, que coisa linda essa casa, é o meu sonho ter uma casa dessa. Um dia eu vou ter uma casa dessa. E eu ia embora dali e ia para minha casa. A minha casa era o segundo andar de uma cama. Era uma beliche. Essa era a minha casa. Eu não tinha casa. Era uma beliche. O cheiro daquela casa era totalmente diferente do cheiro da casa que eu estava. Eu sou muito marcado por cheiro. Eu não sei se você já reparou que hoje, um dia, eu chego em certos lugares e eu falo, eu já estive nesse lugar. Eu já estive aqui. E eu consigo perceber isso pelo meu cheiro. Lá atrás, que ficou marcado para minha vida. Então, até esses dias eu entrei no quarto da minha mãe e eu lembrei do cheiro da casa dela. Eu lembrei dessa época, porque o cheiro do quarto dela me fez lembrar o apartamento. E vem lembranças na minha cabeça, assim, porque a vida da gente, meu filho,
tudo muda. O que é hoje, amanhã não é mais, e as coisas mudam. Mas as lembranças, elas continuam. A gente perdoa, a gente é perdoado. Mas tem coisas que marcam a história da vida da gente. E não foi por uma, nem duas, nem três vezes que eu perguntava e perguntava: meu Deus, o porquê de eu estar passando tudo isso? Para que eu vim nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? O que Deus tem para mim, né? Porque o que era normal, eu não tinha nada de normal, eu não tinha família, eu não tinha nada. E eu passei por esse processo por anos, me perguntando, lutando contra o eu mesmo e querendo descobrir os motivos. E querendo descobrir o porquê que mesmo eu estando tão conectado com Deus, eu continuava passando por isso. E eu falava para mim: meu Deus, eu não entendo. Só que eu olhava para frente. Eu sempre fui muito sonhador. E eu tinha isso dentro do meu coração, uma fé que eu conseguia passar por tudo isso olhando lá na frente. Eu conseguia ver um prato de comida sem nada, ele cheio. Eu conseguia viver isso. E eu passei por esse processo por alguns anos vivendo isso. Eu enxergava lá na frente e eu dormia chorando, querendo entender o que eu estava fazendo neste mundo. A minha vida eu não podia tirar, porque primeiro que eu estava conectado com Deus. E quando a gente está conectado com Deus, a gente não passa isso na cabeça da gente. E as pessoas que andavam, que faziam parte da minha vida naquele momento, eles me viam sorrindo. Eles me viam falando de Deus e falando que Deus é maravilhoso. E as pessoas não entendiam o porquê que eu achava Ele tão maravilhoso se Ele não era comigo. Se Ele não fazia nada para mim. E elas se perguntavam, me perguntavam: que Deus é esse que você... Olha a sua vida, né? Como eu falei antes, zombando de mim, zombando da minha situação. E eu seguia cantando, e eu seguia orando, e eu seguia jejuando, e eu seguia chorando e clamando a Deus. Querendo uma família, querendo uma mãe. Pai eu nunca falei, nem pensei em querer, porque eu não conhecia. A minha mãe eu conhecia ela, né? Então eu queria muito, 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 muito ter uma mãe. Era o meu sonho ter uma mãe. Era meu sonho... Tá, não havia necessidade se ela não queria que eu morasse com ela. Mas eu queria pelo menos passar um final de semana com ela, como todos os filhos que não moram com os pais faziam. Mas eu não tinha isso. Não tinha uma tia, não tinha nada. Era eu e Deus. Muitas vezes, meu filho, eu passava o domingo, o dia todo dentro da igreja, porque eu não tinha para onde ir. Mas ali era minha família, e ali eu estava feliz. Eu não fazia aquilo obrigado, eu fazia e estava muito feliz. Eu saía dali maravilhado, eu saía dali encantado. Parecia que eu estava no céu. E quando a gente tem essa conexão com Deus, meu filho, quando a gente está com Deus, a gente está no meio dessa turbulência toda, e a gente consegue estar no céu mesmo assim. Mesmo com tudo isso, a gente consegue estar no céu. É muito forte isso. E eu lembro, eu creio e acredito, filho, que o que aconteceu na minha vida não eram os planos que talvez Deus tenha para mim. Só que quando você está certinho com Deus, que você procura andar certinho, e você começa a pedir as coisas para Ele, e você vai pedindo, e você vai pedindo, e você vai pedindo, e você vai pedindo, e Deus fala não, e Deus fala não, e você vai insistindo: Deus, olha para mim, eu quero isso, eu quero isso, eu sonhava alto, sonhava com mansão, eu falava: Deus vai fazer eu mostrar para as pessoas quem é esse Deus. Ele vai me mostrar numa casa com piscina, aquele carro maravilhoso. Só que eu tenho certeza que os planos que Deus tinha para mim não era esse. Ele queria me mostrar o Deus, mas de uma forma diferente, porque
há várias formas de Deus aparecer. Eu queria que Deus aparecesse dessa forma, mas Ele não. Ele queria aparecer de outra forma. Ele queria mostrar para o mundo que mesmo você não tendo nada, você não tendo família, você não tendo nada, a pessoa ainda era feliz. Então ele queria causar esse impacto nas pessoas. Hoje eu consigo entender isso. Antes não, me lamentava. Antes não, eu lutava contra isso e não aceitava isso. Sabe quando você escreve uma carta, André, e vai mandando, e vai mandando, e vai mandando, e vai mandando, e vai mandando? Eu creio que lá no céu vai chegando tanta mensagem para Deus, que chega uma hora que Deus fala, o Wendel tá lá, não tem nada que ele faz que tá errado, eu tenho que fazer alguma coisa para esse cara. Ele não faz nada de errado, ele tá aqui comigo, ele faz tudo certinho, ele não tá pedindo nada incorreto, ele não tá pedindo nada de errado. Sou obrigado a atender esse cara. Obrigado não é um modo de falar. Chega um momento que ele vai abençoar. Ele não vai falar não. Exemplo, pessoas que casam com pessoas erradas. A pessoa sofre, mas pede tanto para Deus mudar o marido ou a esposa que Deus acaba atendendo. Não era o plano que Deus tinha, mas Ele atende porque a pessoa é correta, porque a pessoa serve a Deus. E Deus fala, eu não posso abandonar o meu filho. Fez a escolha errada, mas vamos consertar isso. Chega um momento que Deus olha para a gente e faz isso. E Deus sabe, André, que eu sempre tive um sonho. Muito antes de você nascer. E o meu maior sonho era ter um filho. E era um filho homem. Não sabia como. Porque eu não queria casar. Queria ter um filho só queria ter um filho. E se você for parar para pensar hoje, filho é casamento. Filho é uma família que as pessoas constituem. E eu pedi tanto, chorei tanto, pedi tanto, e Deus me deu você. Para você ver como Deus atende os nossos pedidos. A sua história, meu filho, ela se parece muito com a minha. E Deus, Ele uniu nós dois para que as nossas histórias, a minha e a sua, fizessem diferença na vida de outras pessoas. Nunca argumente a Deus por que a sua vida é assim. Nunca, filho, você fale para Deus, Deus, por que eu sou adotivo? Deus, por que a minha mãe não me criou? Nunca argumente Deus. Nunca questione Deus por causa disso. Aceite a sua história. Abraça. Ame. Porque Deus, Ele te ama incondicionalmente, a ponto de fazer tudo isso com você. Você é diferenciado, você é diferente. Por isso que a sua história é assim. Você não é inferior a ninguém porque você não está com a sua mãe de sangue ou com seu pai de sangue. Primeiro porque você é amado onde você está. Você foi desejado e você foi planejado por Deus. Deus que planejou a sua história. De amor, de uma história linda, que a estrada fazia assim, ó. E você fez ela ficar assim, sorrindo para os lados e agradecendo a Deus pela sua história. Que através da sua história, você vai mudar a história de outras pessoas. E até mesmo dos seus pais de sangue, seus irmãos de sangue. Então não se entristeça com isso. Deus fez eu passar por tudo isso. Talvez para estar aqui hoje falando isso para você. Ele fez eu passar por tudo isso para me passar essa experiência para você. E você acreditar, falar, gente, meu pai é assim, por que eu não? Ele conseguiu, eu também vou conseguir. Pai,
Tenho muito orgulho de ser seu filho, viu? Ô, meu filho, e eu de ser seu pai, viu?